Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 7. Abra aí, por favor. Mateus, capítulo 7, no versículo 13. Abra sua Bíblia, acompanhe. Esteja sempre com a sua Bíblia. Chega de engano, chega de mentira. A Bíblia é o que desvenda os nossos olhos, é que nos traz a verdade. Então eu gostaria que sempre você estivesse com a sua Bíblia, para você ler junto comigo, acompanhar a mensagem, tá bom? Então abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7, no versículo 13. E mais uma vez, gente, essa semana a internet aqui está muito ruim, mas não tem problema. Eu tenho um compromisso aqui com você. Ainda que esteja travando um pouco ou falhando, o importante é você ouvir a palavra. É a mensagem. Ainda que eu não esteja nem aparecendo aí no vídeo, isso é o de menos. O menos importante é eu aparecer. Mas o importante é a palavra, é a mensagem. Tá bom? Então, vamos começar. Desde ontem, eu estava meditando e pensando. Quanta cegueira, quanta ignorância espiritual nós estamos vivendo nos últimos dias. Que é os dias que nós vivemos. E a gente, quando volta a alguns anos atrás, nós olhamos para nós, tudo aquilo que criamos e praticávamos, a gente observa que quão cego nós também éramos. Não é verdade? Como nós éramos cegos. E a verdade estava diante de nós. A verdade sempre esteve diante dos nossos olhos. Só que, infelizmente, nós vivíamos segundo o curso desse mundo. E o príncipe, o Deus desse século, por causa da nossa falta de conhecimento, tinha cegado o nosso entendimento. Nós passamos anos e anos praticando heresias. Nós éramos idólatras. Nós praticávamos coisas que hoje a gente para pensar e nos traz sentimentos de revolta, de tristeza. E pensamos, como que eu fiz isso? Como que eu praticava isso? Como que eu me deixei ser enganado? Às vezes a gente para e começa a pensar sobre isso. E existem algumas respostas. Quando nós conhecemos o Evangelho, quando entramos para o meio evangélico, muitos de nós nunca nem a Bíblia tinha lido. Não é verdade? Muitos de nós tínhamos a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23. A gente rezava a Ave Maria. Tínhamos a nossa fé. Tínhamos a nossa religião. Muitos de nós éramos católicos, espíritas, umbandistas. Muitos não frequentavam denominação nenhuma. Então, evangelicamente falando, nós não tínhamos conhecimento nenhum. Nem a Bíblia pegávamos. E quando conhecemos o meio evangélico,
nós conhecemos esse evangélico que, infelizmente, nós passamos anos praticando. O evangelho de respostas imediatas. Nós conhecemos este evangelho de resultados, evangelho de vitórias, de riquezas. Nós conhecemos esse evangelho de mentiras, de heresias, de hipocrisia. Um evangelho totalmente deturpado do evangelho de Cristo. E nós acreditamos nisso. Nós acreditamos. Por falta de conhecimento, nós acreditamos. E além da falta de conhecimento, foi um evangelho que foi passado para nós que nos agrada. Porque quem não quer ser rico? Não é verdade? Todos nós fomos atraídos por um motivo. Uns foram atraídos por promessa de riquezas, outros foram atraídos por promessas de salvação da família, de libertação de vício, outros foram atraídos em busca da felicidade. Então, juntou o útil e o agradável. A falta de conhecimento nossa com aquela palavra que nos satisfez. Aquela mensagem nos satisfazia. Porque nos enchia de esperança. Nos enchia de sonhos, de motivações. E sonhos e promessas que nunca se cumpriam. Mas a gente tinha desejo de ouvir aquilo, porque satisfazia a nossa carne. E é isso que a gente tem que entender. A mensagem que nós ouvíamos satisfazia o desejo da nossa carne. O Espírito, nós não entendíamos, mas a carne satisfazia. E porque a carne se satisfazia com a mensagem de vitória, com a mensagem da riqueza, de conquistas, com as mensagens de motivações, porque as mensagens são essas, são mensagens motivacionais, de você lutar, de você perseverar, de você lutar pelas coisas dessa terra. Então, a nossa carne se satisfazia com aquilo. Se satisfazia. Mas, espiritualmente falando, éramos vazios. Éramos pobres. Nós éramos aquilo que diz o livro de Apocalipse. Cego, pobre, miserável e nu. Era isso que éramos. Nós achávamos que conhecíamos a Deus, mas estávamos longe de conhecê-lo. Nós achávamos que éramos guiados pelo Espírito Santo, mas éramos guiados pela religião, pelos líderes evangélicos, pela igreja. A verdade é que nós éramos adestrados. É isso mesmo que você está ouvindo. Nós éramos adestrados. Nós éramos jogados de um lado para o outro e fazíamos tudo sem reclamar. Tudo nós fazíamos e não medíamos esforços para obedecer. Tanto que muitos de nós abandonamos família, amigos, parentes, tudo em prol daquilo que críamos, daquilo que acreditávamos. Porque
infelizmente, éramos cegos. Nós não passávamos de fantoches. Éramos bonecos, robôs. Nós éramos robôs programados, adestrados a dizer simplesmente uma coisa: sim, senhor. Tá ligado. Vai arrebentar. Vamos fazer. Tá amarrado. Tá ligado. É isso mesmo. Nós éramos programados a dizer estas palavras. E ainda que dentro de nós havia não querer praticar aquilo, não querer obedecer, mas estávamos adestrados a simplesmente dizer sim, senhor, e obedecer. Então, era assim que éramos. Era assim que vivíamos. Porque é o que eu estou lhe dizendo. Chegamos e conhecemos esse evangelho, que não era o evangelho de Cristo, mas críamos que era. E tudo que fazíamos, achávamos que era para Deus. Tudo que praticávamos, nós tínhamos certeza que era para Deus. E hoje nós sabemos que nós, dentro de nós, a gente estava fazendo para Deus. Mas hoje nós sabemos que não era para Deus. Era para a igreja, para a instituição, para o pastor, para o bispo, para o padre, menos para Deus. E isso nós só conseguimos despertar deste sono, deste pesadelo, nós só conseguimos abrir os nossos olhos quando o Espírito Santo, ele fez isso. E o Espírito Santo, ele fez isso através da sua palavra. E é por isso que eu digo para você, a verdade sempre esteve diante de nós. A verdade sempre esteve diante dos nossos olhos. Mas a gente não conseguia enxergar. Mas a partir do momento que o Espírito Santo, ele tirou essa venda, as escamas que nos impedia de ver, a gente começou a ver claramente aquilo que fazíamos, que praticamos e vemos. Hoje a gente vê claramente que passamos anos e anos enganados. Antes de entrar no meio evangélico, nós estávamos no abismo. Aliás, nós estávamos dentro de um buraco. E quando entramos dentro desse evangelho, que passamos anos praticando, nós tínhamos saído de um buraco que antes nós vivíamos e caímos dentro de um abismo. Quando o Espírito Santo abriu os nossos olhos, ele nos tirou desse abismo. Ele nos tirou desse abismo. E hoje nós somos livres. Preste atenção nisso, gente. Você é livre. Nós somos livres. Eu estou aqui agora de livre, espontânea vontade. Eu estou livre. Antigamente eu queria pregar algo para o povo e eu tinha que escolher, ou pregava a salvação ou a campanha. Hoje eu sou livre disso. Eu não preciso fazer uma escolha, porque a escolha já está tomada. Eu vou pregar sobre salvação. Eu vou pregar sobre a graça. Eu vou pregar sobre o Espírito Santo. Eu vou pregar sobre o reino dos céus. A escolha já está feita, porque hoje eu estou livre. Deus nos tirou para a liberdade.
E essa liberdade, talvez hoje, tem sido o problema de muita gente. Porque quando ela era escrava do sistema, escrava da igreja, escrava dos líderes religiosos, ela, querendo ou não, ela fazia. Ela, querendo ou não, ela obedecia. Não tinha distância. Não existia o não. Ela abandonava tudo para fazer aquilo. Se fosse preciso passar a noite numa vigília, ela passava. Se fosse preciso deixar a família em casa, ela deixava. Porque ela era escrava e não sabia. E hoje, você é livre. Você é livre. E eu te faço aqui uma pergunta. Essa liberdade que hoje você tem, de que forma ou de que maneira você tem usado? A liberdade que hoje você tem para servir a Deus de verdade, como você tem usado? Essa liberdade que hoje Cristo te deu, você é livre. Você é livre. Eu sou livre. Eu faço esse vídeo aqui com toda a vontade da minha alma, com todo amor, porque hoje eu sou livre. Quando eu vou fazer o culto aqui na minha igreja, na qual eu sou pastor, olha, eu faço com tanta vontade, e não importa quantas pessoas tem, porque hoje eu sou livre. Eu faço porque eu amo. Porque eu amo as pessoas. Eu amo a igreja. Eu tenho prazer de servir a igreja. E é isso que eu quero que você entenda. Se antes eu fazia com todas as minhas forças, quando eu era escravo, eu me lancei de corpo, alma e espírito, porque eu acreditava naquilo, e eu era escravo. Hoje, eu sendo livre, eu tenho que fazer muito mais, porque hoje, verdadeiramente, eu estou fazendo para Deus. Hoje, eu tenho que servi-lo muito mais. Hoje, eu tenho que fazer... Eu passei anos pregando para multidões esse evangelho aí, de bênçãos, de vitórias e de conquistas, porque era isso que eu cria. Foi isso que me ensinaram. Eu fui adestrado desta forma. Mas hoje que eu estou livre e eu posso pregar o evangelho da salvação, o evangelho da graça, hoje eu tenho que fazer com muito mais força. Eu tenho que me dedicar muito mais para isso. E é isso, gente, que eu quero que você entenda. Você é livre. Você hoje sim faz parte desta igreja. Você hoje sim é o verdadeiro corpo de Cristo. Hoje você não pertence a ninguém. E as pessoas que fazem parte da igreja a qual eu sou pastor, eu digo isso para elas. Vocês não pertencem à minha igreja. Vocês não pertencem a mim. Não. Vocês pertencem ao verdadeiro pastor, ao nosso Senhor e Salvador das nossas almas. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é livre. Gente, sirva a Deus. Ore como você nunca orou na sua vida. Leia a Bíblia como você nunca leu na sua vida. Busque como você nunca buscou na sua vida. Tenha sede dele. Tenha fome da sua palavra. Sirva-o. Porque o Espírito Santo ele está dentro de você. Que maravilha.
Ele é o teu Senhor. Você não é escravo de ninguém mais. Você é livre. Todos nós hoje somos escravos de Cristo. E essa é a maior liberdade que uma pessoa pode ter. É ser escravo de Cristo. Nós somos seus servos. É a maior liberdade que uma pessoa ela pode ter, é ser serva de Cristo. Pode ter certeza disso. E eu meditando sobre tudo isso de ontem para hoje, é triste a gente ver tanta gente buscando na cruz riquezas. É triste a gente ver tanta gente buscando na cruz a cura. É triste a gente ver multidões buscando na cruz um emprego. A gente vê multidões buscando na cruz a libertação do vício, buscando um sucesso financeiro na cruz, buscando vitória na cruz, sendo que a cruz, o que nós buscamos na cruz, é o perdão para os nossos pecados. O que nós buscamos na cruz é a nossa salvação. É a graça de Cristo. E quando a gente olha para a quantidade de pessoas que buscam na cruz o seu verdadeiro sentido, que é o perdão, a salvação, a comunhão, a vida eterna, é uma quantidade mínima de pessoas, comparado às multidões que continuam, que permanecem. Há uma multiplicação diária dessas pessoas buscando na cruz a solução dos seus problemas. Isso nos traz um sentimento de dor, de tristeza, de angústia e principalmente de muita revolta. É revoltante. É revoltante. A gente vê os membros do corpo de Cristo, é um número muito pequeno comparado a essa multidão que tem buscado na cruz a solução dos seus problemas. Isso é uma heresia, é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. E eu quero te falar uma coisa. Não somos nós que vamos despertá-los. Não somos nós que vamos abrir os seus olhos. Porque o único que pode fazer isso é o Espírito Santo. Não adianta. Não adianta. A minha vontade é de abrir a mente dessa pessoa, entrar dentro dela e tirar todo engano. Mas eu não posso fazer isso. Não vai ser a minha voz. Se o Espírito Santo não fizer, tudo que a gente venha fazer vai ser inútil, vai ser em vão. Isso você pode ter certeza. E a Bíblia, ela fala muito importante aqui, gente. Olha o que o Senhor Jesus, ele diz aqui no Mateus capítulo 7, versículo 13. Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição,
e são muitos que entrarão por ela. Isso aqui, gente, é triste ler isto, mas é a verdade. É triste ler isso, mas essa é a realidade. Eu vou ler novamente. Entrai, Cristo está dizendo, está deixando bem claro: entrai pela porta estreita. E Jesus disse isso: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, este será salvo. Não tem outra porta. Não tem outro caminho. A cruz, só existe uma mensagem. A mensagem da cruz é uma só. Não existe duas mensagens da cruz. Só existe uma. E a mensagem da cruz é essa. É o pagamento da nossa dívida. É a vitória sobre a morte que estava sobre nós por causa dos nossos pecados. E a partir do momento que Cristo ele morreu na cruz, essa dívida impagável, ela foi paga. E a morte que reinava sobre nós, ela não tem mais domínio sobre a nossa vida. A morte não nos domina mais, gente. É por isso que Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, este viverá. A gente pode passar pela morte física por causa dos nossos pecados, mas por causa da morte de Cristo, a morte espiritual não mais está sobre nós. Ela foi vencida. Então, essa é a cruz. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a vitória que se manifestou na cruz. O pagamento da dívida, a vitória sobre a morte, a graça, a vida eterna, o Espírito Santo que hoje habita dentro de nós. A cruz é isto. E Cristo disse: olha, entre pela porta estreita. A porta que nós temos que entrar é a porta estreita. E ele diz mais: larga é a porta e espaçosa. Ela é larga e espaçosa. O caminho que conduz à perdição. E são muitos que entrarão por ela. Estes muitos, é isso que a gente tem que meditar. Quantos irão para o inferno? Quantos estão caminhando a passos largos a porta larga e espaçosa? Quantos estão indo pelo caminho da perdição? Quantos? É uma multidão, gente. Em comparação aos que estão salvos, é uma multidão. É uma multidão que você não tem dimensão do que está acontecendo. A gente tem uma noção e o exemplo que a Bíblia nos deixou. Na época de Noé, todo mundo pereceu, o mundo inteiro pereceu, exceto Noé e mais 7. Quantos pereceram? 8 foram salvos. E milhões pereceram. Em Sodoma e Gomorra, o exemplo é o mesmo. Todos os moradores pereceram, exceto Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E a sua esposa ainda desobedeceu e olhou para trás. Então, entenda isso. Aqueles que estão indo para o inferno
Em comparação àqueles que estão salvos, é uma multidão incomparável. O número dos salvos diante dos que vão ser condenados não tem nem comparação, gente. Não tem nem comparação. É o que diz os profetas. Na cidade onde tem 1.000, 100 será poupado. Na cidade onde tem 100, 10 será poupados. Então, eu quero que você medite nisso. No meio de milhões, bilhões de pessoas, aí nós tiramos o meio evangélico. Então, no meio dessas multidões aí, nós estamos fazendo uma comparação em relação do que a Bíblia nos direciona para isso. Então, se nós temos aí, vamos só dar um exemplo, 10 milhões de pessoas que estão buscando a Deus. Então, apenas 1 milhão de pessoas estarão salvas. Eu estou dando um exemplo. Em comparação aos salvos para os que vão para o inferno, é uma comparação totalmente desigual, porque é uma multidão. E os salvos são poucos em relação àqueles que irão para o inferno. Vamos continuar aqui. Versículo 14. Porque estreita é a porta, e apertado. Estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos os que aceitam, que acertam por ela. Olha a diferença. Larga é a porta, e espaçosa, e muitos entrarão por ela. Estreita é a porta, o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que passarão por ela. Poucos. Medite nisso, são poucos os que passarão por ela. São poucos os que passarão por ela. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 13. Tem algo muito interessante aqui também. Lucas, capítulo 13, no versículo 24. Lucas 13, 24. Abra aí, por favor. Acompanhe. Eu sei que o vídeo está falhando um pouco, talvez travando. Se você puder depois, volte e assista todo o vídeo. Porque essa mensagem é para a igreja. É para edificar a igreja. É para trazer temor. É para você despertar. Para você buscá-lo. Lucas 13, 24. Abra aí. Diz assim: respondeu-lhe. Aliás, vamos ler do versículo 22. Lucas 13, 22. Vamos ler. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando o caminho, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Fizeram a pergunta para Cristo. Olha só. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe, Jesus respondeu aquela pergunta: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Gente, isso aqui é algo extraordinário, gente. A Bíblia é algo extraordinário. Olha o que Cristo disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Se esforce.
Porque é a porta estreita que conduz à salvação. A porta estreita é Cristo. A porta estreita é a mensagem da cruz. É o perdão. É o arrependimento. É a salvação. A porta larga é exatamente isso que é pregado nos templos, nas religiões. É a vitória, é a conquista, é as bênçãos. É a vida abundante. Que Deus nunca prometeu isso. Ele nunca prometeu aos seus seguidores riquezas. Cristo nunca prometeu àqueles que o seguissem riqueza, vitórias ou conquistas. Nunca. Nunca prometeu. Os apóstolos nunca prometeram. Ele prometeu sim, aquele que cresce nele, no juízo final, ele o ressuscitaria e alcançaria a vida eterna. Então essa é a porta larga. E é por isso que tem multidões entrando nessas portas. Aonde você passar e tem multidões, fuja. Fuja das multidões. Eles não estão entrando pela porta estreita. Eles não estão entrando por Cristo. Eles não conhecem a Cristo. Eles não conhecem o verdadeiro evangelho. São cegos, são pobres, são miseráveis, são nus, espiritualmente falando. A porta larga está aí. Está aí. E as multidões têm entrado por elas. Porque são oferecidos aquilo que satisfaz a sua carne. A verdadeira igreja, o corpo de Cristo, ela não é seduzida por nada. A verdadeira igreja não é enganada por ninguém. Por isso que Cristo disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Não foi isso? E de modo nenhum seguirão o estranho. De maneira nenhuma. Nós só ouviremos a voz do verdadeiro pastor, que é Cristo. Essas propagandas que se oferecem nos programas evangélicos de vitórias, de bênçãos, de riquezas, isso não nos seduz. Porque somos livres. Nós hoje o conhecemos e não somos enganados mais por nada e nem por ninguém. É isso. Hoje, nós entramos pela essa porta estreita. E são poucos, pouquíssimos. E nós temos que fazer isso aqui. Esforçai-vos. Olha o conselho que Cristo disse. Esforçai-vos, quer dizer, faça de tudo, para entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Quando o dono da casa tiver levado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais
a iniquidade. Gente, isso aqui é maravilhoso. Muitos ficarão do lado de fora quando o dono da casa fechar a porta. Você lembra da parábola das virgens? O noivo veio e as prudentes entraram com ele e ele fechou a porta. E as nécias não puderam entrar, ficaram do lado de fora. É exatamente isso. O dono da casa vai fechar a porta. Cristo vai fechar a porta. E após a porta ser fechada, muitos vão bater, vão gritar, vão suplicar, vão uivar. Mas a porta vai estar fechada. E a porta, uma vez fechada, ela não pode ser aberta. Gente, isso aqui é maravilhoso. E Jesus disse que e muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome não curamos, não libertamos. Essa é a mensagem maravilhosa dos enganadores, não é? Você vê, ó, são as promessas. Senhor, nós não curamos, não libertamos. Eu vou completar mais o que eles vão dizer naquele dia. Não prosperamos, não abençoamos o teu povo, não abrimos as portas. Senhor, nós arrebentamos. E o Senhor lhes dirá explicitamente: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Cristo, ele só conhece aqueles que lhe pertencem. Essa multidão que está aí, Deus não sabe nem quem é. Deus só conhece as suas ovelhas. E ele chama de um por um pelo nome. Ele nos conhece. Ele conhece os seus. Ele conhece a sua igreja. Ele conhece o seu povo. Por isso que ele disse: olha, eu não sei quem sois. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. E diz mais aqui para encerrar: ali haverá choro, os que ficarem do lado de fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Que maravilha! Olha que maravilha! Muitos virão do Ocidente, do Oriente, e tomarão a mesa, lugar na mesa, com Abraão, com Isaque e com Jacó. Que maravilha! Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Em um outro vídeo, eu vou explicar melhor sobre isso aqui. Tá bom? Eu vou explicar melhor sobre isso aqui. Eu estava lendo, para encerrar aqui, nos livros dos profetas, que aquela pessoa, medite sobre isso. É mais ou menos o que está falando aqui, a última coisa que eu li para você. Muitos virão do Ocidente e do Oriente. Muitos últimos serão primeiros. E os primeiros serão os últimos. A Bíblia fala que se um pecador
que passou a vida inteira praticando a injustiça. Ele passou a sua vida inteira na prática do pecado. Mas no final da sua vida, ele se arrepender, ele será salvo. Deus é muito bom, é maravilhoso. A sua misericórdia é para sempre. A pessoa passou anos e anos, 40 anos, 50 anos da sua vida, 70 anos, mas no final da sua vida, ela se arrependeu, ela será salva. Que Deus bom! Não existe bondade maior do que isso. Mas aquele que passou também a sua vida inteira praticando a justiça. Praticando a justiça. Mas no final da sua vida, ele se desviar, todos aqueles anos que ele viveu praticando a justiça, não vai poder salvá-lo. Você ouviu bem o que eu estou dizendo para você? Aquele que passou a sua vida inteira pecando, praticando a injustiça, no final da sua vida, ele se arrependeu, ele será salvo. E aquele que passou toda a sua vida praticando a justiça, mas no final da sua vida ele se arrependeu, os anos que ele viveu praticando a justiça não poderá salvá-lo. Não importa o que fizemos ontem. O importante é hoje. Deus, Ele não vive passado e nem futuro. Para Deus sempre é o agora, sempre é o presente, sempre é o agora. Deus, ele sempre vive o presente. O passado para Deus não existe. E nem o futuro. Ele sabe do passado e ele sabe do futuro. Mas ele vive o agora. Ele vive o presente. Se esforce. Jesus também disse que o reino dos céus ele é tomado por esforço. E somente os que se esforçam se apoderam dele. Se esforce para entrar pela porta estreita. Porque aqueles que estão indo pela porta larga e espaçosa, no momento, parece ser maravilha. Aparentemente está tudo legal. Aparentemente é alegria, é vitórias, é riqueza. Aparentemente está indo tudo bem. Mas a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes. É isso. Infelizmente, é isso.